Salve, Shmoposfera, tudo bem com vocês? Eu nem vou começar falando que eu atrasei de novo, já que o Drops é pra sair no começo do mês, né? Mas vocês podem imaginar o motivo, né? Eu tava trabalhando no dossiê Raiden e, cara, editar os 43 minutos daquele vídeo deu um certo trabalho. Era pra eu ter terminado antes, mas problemas ocorreram e, bem, antes tarde do que mais tarde, o vídeo saiu. E se você é fã de Raiden e não assistiu ainda, eu recomendo muito que o faça. O mês de agosto foi relativamente calmo, mas não sem novidades. Mas antes de eu começar a soltar um monte de notícia, fica aqui aquele lembrete amigável de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, deixa o seu like, assina o canal, deixa uma opinião nos comentários do que você viu do vídeo, né? Já que é assim que o YouTube permite que a gente continue crescendo. Considere se tornar um membro do canal para que mais projetos grandes como o dossiê Raiden sejam possíveis, né? E sem mais delongas, bora falar das novidades. Vai acontecer em 30 de setembro o Shmup Fest Relay. É um evento que tem o intuito de divulgar shmups novos que estão em desenvolvimento, né? Que estão sendo feitos nesse momento. O que vai ser esse evento exatamente? Bom, sabe o Nintendo Direct? Aquele evento que a Nintendo apresenta os jogos que estão em desenvolvimento, né, e que vão sair para os consoles deles? Então, é a mesma coisa, só que para desenvolvedores indies e shmups. Eu vou participar, né, a gente já tem alguns inscritos, mas se você for um desenvolvedor de shmup indie e quiser que eu mostre o seu jogo também, me procura o quanto antes. Porque o Shmup Fest Relay vai acontecer agora no fim do mês, 30 de setembro, e vai ser um evento mundial com muita gente assistindo, ou seja, uma grande oportunidade de visibilidade aí. Me procura pelos links que estão na descrição do vídeo, que pode ser que ainda dê tempo de acrescentar o seu jogo no evento para a gente falar dele e mostrar ele para simplesmente o mundo todo e a Shmuposfera inteira. Saiu o trailer do Tatsujin Extreme. O jogo está em desenvolvimento pela Tatsujin, né, a empresa do ex-funcionário da Toaplan e atual dono do portfólio de jogos dela, né, o Masahiro Yugi, que também, por sinal, é o autor do primeiro Truxton. Como esse foi o primeiríssimo trailer, não dá para especular muito, mas eles já mostraram bastante coisa. Eles optaram por uma arte totalmente 3D, né, com uma tela com aspect ratio em 16:9, que é algo que com certeza vai ter muita gente reclamando. Apesar do jogo parecer assim bastante ser um remake do Truxton original, eu vi uma arma nova, o Homing Shot, o que pode indicar que mais elementos novos vão ser adicionados no jogo. Thunder Laser. Homing Shot. Existe uma menção também de que o jogo vai ser uma mistura de shmup com história em quadrinhos, que vão ser desenvolvidos, estão sendo feitos pelo Junya Inoue, que já inclusive fez trabalhos colaborativos com shmups antes com a Cave. Eu só espero realmente que isso não resulte em assim, um monte de bonequinho falando o tempo inteiro no meio do jogo, enchendo o saco, tipo o que acontece com o Soul Crest e o Raiden 5. Mas não, eu acho que não é bem essa a ideia não. O Truxton é outra pegada. E o Masahiro Yugi não ia esperar 30 anos para lançar um outro Truxton e se sabotar desse jeito, né? Pelo visto vem coisa boa aí. O Tatsujin Extreme foi prometido para PlayStation 5 apenas, ao menos até esse momento. E a City Connection vai lançar mais um Saturn Tribute. Dessa vez a vítima é Assault Suit Lenus 2, que é um exclusivo de Saturn também. O Assault Suit Lenus 2 é de 1997 e é um dos melhores capítulos da série e vale muito a pena ser revisitado. Não se sabe ainda quais vão ser as melhorias implementadas pela City Connection aqui, mas se tiver ao menos um save state, um rewind, né, eu já me dou por feliz, né? Já vai ajudar um bocado. Ainda sobre City Connection, saiu também o trailer do Formation Z, que já mostra algumas novidades interessantes.
Agora são 3 robôs, né? Dá para fazer customização neles. E foi mostrado um pouco mais do gameplay, que está bem fiel ao jogo original dos anos 80. O jogo foi prometido aí para 2024. E se cuida Armored Core. E vocês lembram do Kaikan? O jogo que eu falei no Shmups BR Recomenda número 4? Então, ele vai chegar em breve na Steam. Segundo o desenvolvedor, o jogo está sendo feito do zero agora, com uma engine nova, e ele vai ter conteúdo novo também. Como se pode imaginar, isso faz com que o jogo não seja mais gratuito, né? Mas o Zakshi, o desenvolvedor, já avisou que o jogo também não vai ser caro. Quem quiser jogar a versão gratuita vai poder continuar jogando, mas ele quer adicionar alguma coisa aqui para, né, cobrir os custos de desenvolvimento, que eu acho até bastante justo. E vamos falar de Ikari Warriors. O Ikari Warriors de arcade é um jogo que ninguém no Brasil jogou direito. Eu sei, você jogou no arcade, eu também joguei no arcade, mas não. A gente não jogou ele como se devia. Por que eu digo isso? Bom, bem simples. A máquina original dele vinha com controles que tinham um joystick especial, cujo manche em cima era giratório, permitindo que o personagem rotacionasse para os dois lados. Agora você sabe porque no Ikari Warriors, que você jogou no arcade, o personagem só atirava para cima, né? Então, essas máquinas originais nunca foram para o Brasil. E mesmo nos emuladores, se você não configurar o MAME para ele fazer essa rotação do personagem, o jogo só permite que você atire para cima. E como não existem joysticks com manche rotacionável, bom, a gente acaba tendo que adaptar os controles, né? O que até de certa forma funciona, mas não representa a verdadeira experiência do que é jogar o Ikari Warriors como se devia. E pensando nisso, a Thunderstick Studios lançou o GRS Super Joystick, que tem a mesma configuração de hardware dos arcades originais do Ikari Warriors. O joystick vai ser compatível com o pacote de jogos da SNK da Steam, mas pelas especificações vai ser compatível também com tudo, permitindo que você jogue outros jogos, como por exemplo Forgotten Worlds, que também tem um joystick desse tipo. O preço desse joystick é de aproximadamente $70, mas por enquanto eles estão enviando apenas para os Estados Unidos. Resta aí esperar se outros mercados vão ser atendidos ou se outras empresas vão ter que fazer um joystick assim, porque é sério, isso é muito legal e esse preço não está abusivo. E a Studio Pico, que fez Shinobi Não Grata, anunciou recentemente que está trabalhando em outro jogo de nome The Scramble Vice. Dessa vez, ele é um run and gun que mistura ação dentro de um mecha e fora. O jogo tem um estilo híbrido que me lembrou tanto Elevator Action Returns quanto os jogos da série Lenus, e ele conta com uma arte bem bonita. The Scramble Vice vai ser lançado no Steam em algum momento de 2024. E o esperado Macross Shooting Insight foi adiado para janeiro de 2024. O jogo, que ainda permanece um mistério, né, seja pelos melhores ou pelos piores motivos, acaba de ser adiado até o ano que vem. Não que eles tenham mostrado muita coisa até o momento, que aliás deve ser o motivo pelo qual eles adiaram. A julgar pelo trailer que foi lançado, eles não têm nada do jogo pronto, o que, convenhamos, é um bom motivo para justificar o adiamento, né? E vamos falar do jogo novo do Terarin, O Homem, a Lenda. Ele está trabalhando no Missile Dancer 2, que foi anunciado recentemente na Steam, ainda sem data de lançamento. O jogo agora é um Ryu Shmup, estilo Super Scaler, similar aí a Galaxy Force e Afterburner. Por enquanto, o jogo tem um visual muito bacana, lembrando aí os Ryu Shmups do fim dos anos 80, e sinceramente, como sempre, vale a pena ficar de olho porque é trampo do Terarin. Por falar em Ryu Shmup, a nossa também querida M2 está trabalhando num port de Night Striker. Ainda não se sabe para quais plataformas ele vai sair, mas esse clássico da Taito merecia um tratamento da M2, né? Eu sempre achei que só eu gostasse desse jogo. Eu adoro Night Striker. E ele sempre passa despercebido, cara, no meio de outros títulos como Space Harrier, Afterburner, Galaxy Force, e raramente eu ouço alguém comentar sobre ele.
Será que eles vão fazer como em Galaxy Force de PlayStation 2, que tem aquele modo 16:9? Isso seria muito legal. Ainda sobre Rail Shmups, só que dessa vez modernos, Whisker Squadron entrou em acesso prévio e tá muito bonito. O jogo parece um Star Fox feito com esse visual meio Vaporware, mas na verdade é um jogo gerado proceduralmente, ou seja, cada fase é totalmente aleatória e nova. Você pode conferir mais sobre o Whisker Squadron na Steam. Spectrum Forces é um daqueles jogos que me chamaram a atenção por causa do estilo gráfico e de certas decisões de game design. Nele você controla mais de uma nave na tela e o formato da tela é ultra widescreen, mais ou menos como a série Darius. Eu gostei da simplicidade dos gráficos e da trilha sonora, né? E fica aqui a minha dica para quem quer jogar algo diferente. Spectrum Force está disponível na Steam e o preço tá bem em conta. Sobre esse aqui, você primeiro quer a boa ou a má notícia? Ok, eu vou começar pela boa, tá? Foi anunciado um novo jogo da série Strikers 1945, de nome Strikers 1945 RE. E ele é um jogo bem bonito, feito inteiro em pixel art, bem parecido com os originais que a gente tanto gosta. A má notícia é que ele vai ser para celular. Strikers 1945 RE está em fase de pré-registro na Google Play e eu sinceramente ainda não sei muito bem o que pensar disso. Bom, só podemos esperar aí que saia um port para console a qualquer momento, porque jogar Strikers em celular é uma coisa que eu realmente não pretendo fazer. E se você gostava dos Game Center CX de Nintendo DS, que é eles são uns pacotes que vêm com um monte de jogo retrô que iam se destravando conforme você vai jogando uma historinha do jogo. Vem aí Game Center CX3 para Nintendo Switch. E o legal desses jogos da série Game Center CX é que vem um monte de jogo no pacote e sempre vem algum que você gosta, cara. E sempre vem um shmup, né? Às vezes muito bons. Eu joguei demais os primeiros capítulos e fiquei bem feliz que vai sair esse pra Nintendo Switch, né? Que promete ser muito bom também, né? Não tem um jogo ruim dessa série. Mais um shmup chegando pra série Arcade Archives, o Zing Zing Zip, né? O shmup da Tecmo saiu em 1992 e nunca recebeu um port para plataforma nenhuma. Eu sei, dá para jogar ele no Mami, mas eu já expliquei por que eu falo dos jogos da série Arcade Archives aqui, gente. Porque Mami não é para todo mundo. E claro, o jogo em si é um clone de Raiden e Flame Shark, mas cara, diverte. Vai na fé que diverte. The War Enders First Strike entrou em acesso prévio na Steam. O jogo se assemelha a shmups modernos da Cave, como Ketsui e Dodonpachi, mas que ele tem um visual poligonal, mistura, né, visual poligonal e pixel art. Pode jogar um demo dele que está disponível lá para quem quiser experimentar. Vale conferir aí War Enders na Steam. E também na Steam, em acesso prévio, a gente tem Dread Hunter. É um shmup parece ser um shmup de twin stick com scroll multidirecional e gráficos bem bonitos, cara, com um tema de ficção científica e uma trilha sonora bem doida. Esse aqui já foi pra minha wishlist, cara, e eu duvido que um jogo desse não saia pra console em breve, tá? Confere lá na Steam Dread Hunter. E lembra do ZPF? Pois é, os autores do ZPF, um shmup que está sendo desenvolvido para Mega Drive, disseram no Twitter que o jogo está praticamente pronto. O jogo tem um visual sensacional e se, olha, metade do que eles mostraram for mesmo para a versão final, cara, vai ser um shmup incrível.
Tá? A ZPF, inclusive, vai ser distribuído fisicamente pela Mega Cat Studios. Ainda sobre Mega Drive, né, os desenvolvedores indie estão portando Armalite, shmup de Commodore 64, pro videogame de 16 bits da Sega. Como o Commodore 64 não era muito comum assim no Brasil, eu imagino que quase ninguém jogou esse jogo. Mas vale a pena conferir o material de origem para entender o que eles estão querendo fazer aqui. Eu tive chance de jogar Armalite recentemente no Mister, no Core de Commodore 64 e gostei pra caramba. E acho que assim, essa versão do Mega Drive tá ficando bem bonita e, putz, quero jogar isso quando ficar pronto. E vocês sabem como eu amo o port para plataforma antiga, né? Alguém tá trabalhando em um port de Superstar Soldier para Master System, que tá simplesmente ficando sensacional. Sério, isso aqui tem potencial para ser um dos melhores shmups da plataforma, cara. E quando ficar pronto... Nossa, assim, eu quero jogar isso, cara. Cara, é incrível o trabalho de adaptação que os caras estão fazendo aqui. Eu espero que o desenvolvedor consiga terminar esse port, porque trabalhos assim não podem simplesmente desaparecer e ficar inacabados. E a BIP, que resolveu embarcar de vez nessa onda de publicações físicas, né, tá lançando uma coletânea da série Radioji, aquele shmup da Milestone. O pacote vai conter o Radioji 1 e 2. Eles também estão lançando uma coletânea com 2 jogos da série Dreamer, né? O pacote chama Cosmo Dreamer e Like Dreamer Double D Collection. Os lançamentos devem chegar ao PlayAsia aí a qualquer momento. E esse aqui acabou de sair, sério, saiu hoje, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, né? A Konami, que tinha sucumbido à irrelevância total aí, depois de uma série de erros, né? Pelo visto está disposta a, de alguma forma, se redimir. Depois de lançar aquele contra horroroso do Ursinho Panda, eles resolveram consertar a grande cagada voltando às origens com o Contra Operation Galuda. O jogo é tudo o que você podia esperar de um Contra moderno e parece muito promissor. Pelo visto, não foi só a MOS que trombou em um problema e resolveu dar, né, marcha ré, um passo para trás e corrigir os erros seguindo a fórmula antiga, né? Pelo visto, a Konami está fazendo a mesma coisa. E isso abre um precedente para que a gente sonhe com um Gradius novo, né? Não sei dizer se abre, né? Mas como tudo que a gente pode fazer é especular, eu diria que a chance hoje já é muito melhor, já é muito maior do que a chance ontem, né? E era isso, galera. Essas foram as principais notícias aí do mês de agosto. E aí, quais que são as suas expectativas para o Truxton Extreme? Já conheci os indies que eu recomendei aqui? Tá ansioso para jogar além nos 2 com o input lag da City Connection? Hã? Acha que a Konami vai criar vergonha na cara e lançar mais um Gradius novo? Né? Deixa aí as mensagens nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá? Pode ser que demore um pouco, mas vocês sabem que eu sempre respondo. E se gostaram do que viram até aqui, já sabe, assina o canal, compartilha o vídeo, manda o vídeo para seus amigos e considere se tornar um membro do canal para colaborar com projetos maiores como os dossiês. E como sempre, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Abraços e fui!